Então, olha só, a gente vai começar essa segunda parte do curso, digamos assim, né? Que é sobre trabalho, a aula de hoje especificamente. A gente vai definir os conceitos de trabalho, energia. Vamos falar do teorema do trabalho e energia cinética. E se der tempo, a gente já entra nas questões de conservação da energia. O que eu quero que vocês tenham em mente é que esse formalismo de energia, o que ele tem a ver, né? Eu estou começando uma coisa nova que não tem nada a ver com as leis de Newton, e, né, com toda aquela questão daqueles vetores, velocidade, aceleração que a gente viu. Então, tem muito a ver, tá? É como se agora eu estivesse introduzindo um formalismo que vai me ajudar a resolver os mesmos tipos de problemas, tá? E mais, tá? Então, ele é mais útil nesse sentido que você vai resolver um maior número de problemas do que você conseguia resolver pelas leis de Newton de uma forma mais fácil. Por quê, pessoal? Porque trabalho e energia são grandezas escalares. Então, lembra que a gente falou isso lá na primeira aula, né? Então, são grandezas que eu preciso de um número e de uma unidade para caracterizar completamente, né? Então, é mais fácil, né, para a maioria das pessoas ficar trabalhando com números, né? Então, qual que é a energia do corpo nessa posição? Qual que é a energia do corpo quando ele tem essa velocidade, tá? Então, vocês vão ver que essa questão vetorial que a gente tinha o tempo inteiro, né? A gente vai continuar a ver o diagrama de corpo livre, etc, tá? Mas é um formalismo mais simples em termos de contas, né? Porque são só escalares. A questão é que trabalho e energia são conceitos que têm uma profundidade muito grande. Então, esse pode ser o fator complicador aí, tá? Mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais simples. Então vamos lá, vamos fazer primeiras aí considerações sobre esse conceito de energia e o conceito de trabalho. Então, pessoal, energia é uma grandeza aí que a gente viu escalar. A unidade de energia no sistema internacional é Joule. A gente representa aí com esse J maiúsculo. E o que a gente pode pensar? Que energia é essa grandeza, uma grandeza escalar associada a todo o sistema em decorrência da configuração desse sistema. Então, você olha para um sistema, ele tem um valor de energia que depende da configuração dele. Como assim? Então, olha, se um objeto está aqui numa determinada posição, aqui no chão, por exemplo, existe uma energia associada a essa configuração desse sistema. Qual sistema aqui? O bloco com a terra, tá? Se esse bloco muda de posição, então ele está numa certa altura, ele mudou a configuração dele. Então existe uma outra energia, um outro número, né, de energia associada a esse sistema que mudou de configuração, certo? Essa energia, pessoal, que está associada à posição do objeto, a gente chama de energia potencial, tá? Esse nome potencial tem a ver, ela tipo assim, ela potencialmente, ela vai se transformar em outro tipo de energia. Então, por exemplo, se o bloco tá lá no alto, ó, ele tem uma certa energia potencial. E se eu largar o bloco, o que acontece? Ele cai, não é? Ele adquire velocidade. Velocidade, todo corpo que tem velocidade está associado a ele uma energia cinética. Cinética significa movimento, né? Então, olha, a energia potencial do corpo lá no alto se transformou em energia cinética à medida que ele cai, tá? Então, associar o potencial com essa, potencialmente se transformando em outra coisa, tá? É a mesma coisa de um bloquinho preso em uma mola, ó. Vamos supor que eu estico a mola. Então, ó, se o bloco não está esticado, ele está lá na posição 0, existe uma energia associada àquela posição. Uma vez que eu deformei a mola, existe uma energia potencial associada a esse sistema. Tanto é que, se eu solto o bloco, o que acontece com ele?
ele adquire velocidade, não é isso? Então, de novo, a energia potencial associada àquele sistema massa-mola ali vai ser transformada em energia cinética. Essa energia potencial associada à mola é chamada de energia potencial elástica. Então, a energia que está armazenada ali em corpos deformáveis, tá? Essa energia potencial associada à posição, à altura ali, por exemplo, já é chamada de energia potencial gravitacional. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos. Então, mais duas coisas importantes, então. A energia está associada à configuração do sistema, tá? Então, se um corpo só está aqui andando no plano também com uma certa velocidade, se a gente definir aqui, né, que aqui é o y igual a zero, então não existe uma altura ali associada a ele, né, que ele está no zero, ele só tem energia cinética, tá? Então a gente vai ver o tempo inteiro essas expressões, potencial elástica, potencial gravitacional, energia cinética, tá? E o mais importante, vocês estão vendo que as energias, uma forma de energia pode ser convertida em outra, tá, pessoal? Então, de forma que você tem que a energia como um todo, se eu pegar todas as formas de energia ali, a energia ela tá sempre sendo convertida de uma forma em outra, tá? Então, a potencial vira cinética, ou a cinética vira potencial. Como assim, por exemplo? Um bloco que sobe uma rampa, ó. O bloco está vindo ali com super velocidade, o que vai acontecer? Ele vai subir a rampa e lá em cima ele vai parar. Então, a gente vê que a energia cinética está sendo transformada em energia potencial, tá? E como é que ocorre essa transformação, essa transferência de energia? Através da realização de trabalho. Então, trabalho está associado, pessoal, a uma força, tá? Então, uma força pode estar realizando o trabalho, tá? Então, o trabalho está associado a uma força. Vocês vão ver que trabalho também está associado a deslocamento. Então, toda vez que uma força provoca aí um deslocamento do corpo, a gente fala que essa força está realizando o trabalho. E se ela realiza trabalho, o que ela está fazendo é transformar uma forma de energia em outra. Tudo bem? Tá, a gente vai definir formalmente, né, esses conceitos, matematicamente agora, a partir de agora. Mas, e olha que interessante, qual que é a unidade de trabalho, pessoal? Também é Joule. Estão vendo que essas grandezas estão intimamente relacionadas? Tá? Toda vez que eu realizo o trabalho, eu provoco uma transferência de energia, ou uma transformação de energia, tá? De uma forma para outra. Então, beleza. Podemos seguir aí? Não tô vendo. Qualquer coisa vocês me escrevam também. Então, vamos definir aí, pessoal, o trabalho realizado por uma força constante. Então, ó, vou fazer um desenho aqui. A situação mais simples possível. Imagina que você tem um bloquinho aqui e vai ser realizada aqui uma força sobre esse bloco e esse bloco vai sofrer um certo deslocamento, né? Vai parar aqui nessa posição. Beleza, essa força produziu um deslocamento, então essa força realizou o trabalho. Qual que é o trabalho? Como a força é constante, tá, pessoal? Quer dizer, ela tá lá atuando o tempo inteiro, né? O trabalho, ele é definido como sendo, olha, o produto escalar entre a força, entre o vetor força
e o vetor deslocamento. Vocês lembram o que é produto escalar e produto vetorial? A definição de produto escalar, a gente coloca esse pontinho escuro aí, estão vendo? Vocês já sabem isso de geometria analítica, né? Então, definição do produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Lembram disso, pessoal? Então, olha, nesse caso aí, isso para uma força constante, tá, pessoal? Então, nesse caso meu simples, vamos supor que o objeto sofreu um deslocamento de 1 metro e a força que eu apliquei foi de 2 newtons. Então, qual que é o trabalho que essa força realizou? Módulo da força, 2. Módulo do deslocamento, 1. Cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual que é o ângulo? 90. Isso. Então, o ângulo é 0, na verdade, certo? Porque os vetores são paralelos, ó. Então, a força tá para cá e o deslocamento também tá para a direita. Certo? Então, esses vetores são paralelos, o ângulo é 0. Cosseno de 0, 1. Tudo bem aí? Certinho, Amanda? Então tá. Então o trabalho deu 2. 2 o quê? Newtons vezes metro. Newton vezes metro é igual a joule, tá? É a mesma coisa aqui de 2 joules. Tudo bem? É simples. A definição de trabalho é simples. Mas então vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar o trabalho de uma outra força, porque nesse diagrama de corpo livre que eu desenhei, existem outras forças também, né? Que a gente não pode esquecer. A gente continua falando do diagrama de corpo livre. Então, se eu tenho um bloquinho, beleza, foi feita uma força lá de 2 newtons, né? Mas também existe o peso, existe a normal, existe o atrito, por exemplo, né? E o bloco continuou deslocando aqui de 1 metro, tá? A gente já discutiu sobre o trabalho da força F. Qual que é o trabalho da normal? Então, a força normal não é uma força constante? Beleza, então posso usar essa definição, que é o produto escalar entre a força e o deslocamento. Só que agora a força é a normal. Então, vai ser o módulo da normal vezes o módulo do deslocamento, que é 1, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual que é o ângulo agora? 90. Então, a normal, tanto a normal como o peso, formam um ângulo de 90 graus com deslocamento. Cosseno de 90, 0. Então, existem forças que não realizam trabalho. Estão vendo? O peso e a normal não realizam trabalho, porque elas não colaboram em nada para esse deslocamento. Tudo bem, pessoal? Então, lembra que o trabalho aí está associado à componente da força que provoca, que está ali na mesma direção do deslocamento, tá? Então, se você tivesse agora uma força F de 2 newtons fazendo um ângulo aqui de 30 graus com a horizontal e provocando aquele deslocamento lá de 1 metro. Tem peso, tem normal, tem outras forças, tá? Mas eu tô olhando só pro trabalho da força F. Então, vamos lá, de novo. Trabalho é o produto escalar da força com o deslocamento. O módulo da força é 2. O módulo do deslocamento é 1. Cosseno do ângulo. Então, o deslocamento tá aqui, né? Como se fosse um vetor ali no eixo X. Cosseno do ângulo é cosseno de 30 graus. Então, basicamente, o que a gente está vendo? Olha só, gente, isso aqui,
2 cosseno de 30, vocês concordam que é exatamente o Fx? Então, o trabalho, olha, ele é basicamente de uma força constante, você pegar lá a componente da força, que é paralela ao deslocamento, e multiplicar pelo deslocamento. Entenderam? Tá? E o ângulo? Pode ser um ângulo agudo? Ó, agudo não, obtuso? Pode também, é qualquer ângulo. Você tem que olhar qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, ó, vamos pegar um exemplo diferente agora, que é da força de atrito. Então, vamos supor que esse bloco foi dado uma velocidade para ele, devido a alguma força impulsiva lá. Lembra daquele peteleco, que é uma força impulsiva? E esse bloco, a superfície é rugosa, então ele deslocou 1 metro, né? Depois ele parou. E nesse intervalo de tempo aí, atuou então o peso anormal e uma força de atrito, tá? Nesse caso aí, o trabalho, então, ó, se eu quiser saber o trabalho realizado pela força de atrito. Força de atrito vai ser, trabalho então vai ser o módulo da força de atrito, vezes o módulo do deslocamento, que é 1, vezes cosseno de quanto, pessoal? 180. Então, lembra, ó, FAT tá para cá, deslocamento tá para cá. Então, esse ângulo é um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Então, a gente vai ver que o trabalho da força de atrito, ele é sempre negativo. Então, notem, ó, aqui nós já tiramos várias conclusões para o trabalho de uma força constante. Vamos retomar. Trabalho, então, é dado pelo produto escalar desses dois vetores. Lembram que o resultado de um produto escalar entre dois vetores é um escalar, é um número, tá? Então, beleza, o trabalho é tantos joules. Lembrando que dessa definição a força é constante, o objeto se comporta como uma partícula, igual a gente tem tratado, né, desde lá das leis de Newton, e o trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo, né, pessoal? Então, beleza. Trabalho negativo significa o quê? Significa que a sua força, ela está atuando ali, ela tem uma componente que atua de forma contrária ao deslocamento, né? Como a gente viu. O atrito, por exemplo, é uma das forças que realiza trabalho negativo. Depois a gente vai entender o significado físico disso. O que significa realizar um trabalho negativo em termos de energia, né? O que a gente vai ver é que essa força de atrito, ela gera uma perda de energia para o sistema, o que é intuitivo, né, gente? Tanto é que o sistema estava lá, ó, para essa situação que eu desenhei. O bloquinho estava lá com uma velocidade tal, né? E o que o atrito fez? Roubou energia do sistema, a energia cinética desse sistema vai diminuir até parar, certo? Então, isso que significa fisicamente um trabalho negativo, né? Que vai provocar diminuição de algum tipo de energia do sistema. Tudo bem? Já o trabalho positivo, não, né? Trabalho positivo, a gente vê que essa força F aqui, por exemplo, realiza um trabalho positivo, né? A gente sabe, né, que aqui desconsiderando o atrito, por exemplo, esse bloquinho acelera para frente, né? Então ele vai adquirir energia cinética, aumentar a energia cinética, é como se a força transferisse energia para o bloco, né? Aumentando então sua energia cinética. Então estão percebendo a correlação entre trabalho e energia? Trabalho é uma transferência de energia para o sistema ou do sistema, né? Aumentando a energia do sistema ou diminuindo a energia do sistema, tá? Então, beleza, essa é a definição mais simples. Lembrando, pessoal, que é comum a gente ver lá em geometria analítica, quando que eu tenho um produto escalar? Então, imagina, é quando um vetor faz sombra no outro. Então, imagina que você tem, ó, uma força que atua para cá
e o deslocamento é para cá. Esse é o ângulo, ó, entre os dois vetores. Estão vendo que a força F, ó, ela é projetada no vetor D. Existe uma sombra de F lá em D, tá? Então, significa que isso ali vai dar algum número, tá? Se você pega um vetor que é assim, ó, F, e aqui D, tá vendo o ângulo de 90? Ó, F não faz sombra lá no D, tá? Então, esse produto escalar aqui é zero. Então, o produto escalar, em termos de geometria, está associado a isso. Então, unidade, já discutimos então o conceito do sinal do trabalho. E a gente também já falou, mas vamos formalizar esse conceito aqui, que é o trabalho de muitas forças. Ali, eu discuti o trabalho individual, né, pessoal? Trabalho da normal, trabalho do peso, trabalho da força F, trabalho da força de atrito. Mas e se eu quiser saber o trabalho total sobre um corpo? Eu tenho que computar o trabalho de todas as forças. E como cada trabalho é um escalar, qual que é o trabalho total? É você fazer a combinação. Ah, um trabalho deu 2 joules, o outro deu 3, o outro deu 0 e o outro deu menos 3. Qual que é o trabalho total? Ah, deu 2 joules. Tá? Então, o trabalho total é a soma dos trabalhos realizados por todas as forças, soma algébrica, né? E aí tem duas maneiras de você fazer isso. Então, imagina esse menininho aqui que está puxando a corda. Então, ó, aqui existe a força da tensão, a força de atrito, a força normal e a força peso. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso calcular os trabalhos individuais. Então, calcula o trabalho da tensão, calcula o trabalho do atrito, o trabalho da normal, nesse caso aqui, vai ser igual ao trabalho do peso, que é 0, nesse caso, né, gente? Porque o deslocamento tá para cá. Calcula individualmente e soma. Ou então, qual que é a minha outra opção? Que aí tá muito relacionado lá às leis de Newton, lá, ó. Determina qual que é a força resultante. O trabalho total é o trabalho da força resultante, tá? Então, primeiro, o que eu podia fazer? Tipo o que a gente está acostumado a fazer, ó. Traço meu eixo X, meu eixo Y, pego a minha força, ó. Ela tem uma componente em X e uma componente em Y. Então, eu vou ver que aqui em Y essas forças estão se anulando. Então, vão sobrar essas forças em X, ó. Fx para frente e o Φ lá para trás, tá? Fx vamos supor que valha 3 newtons. E o Φ vamos supor que valha 2 newtons. Então, qual que é a força resultante? Força resultante vai ser 1 newton aqui para frente. Ah, então, depois que eu sei a força resultante, eu sei o deslocamento, calculo o trabalho total. Entenderam? Então, é basicamente a mesma coisa. Tudo bem aí, gente? Posso seguir? Não, a energia é... O trabalho pode ser 0, vamos supor, e existe uma energia associada ao sistema. Mas toda vez que alguém realiza trabalho, ele transfere energia para o sistema ou do sistema, ou retira energia do sistema. Entendeu? Um outro conceito interessante é você pensar que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se um corpo tem uma determinada energia, alguma força ali pode realizar trabalho. Por exemplo, igual eu dei o exemplo lá do bloquinho lá no alto. O bloco lá no alto tem energia, né? Que é energia potencial. Então, se existe energia ali, a força-peso é capaz de realizar trabalho, estão vendo? Que a força-peso realiza trabalho fazendo o bloco cair. Tá? Não.
Mas lembra que então que eu acho que o mais fácil é o trabalho corresponde a uma transferência de energia, tá? Então, beleza, vimos o trabalho total. Ah, tá. Tem uma situação aqui, pessoal, que é a situação mais complexa. E se a força não é constante? Quando é constante é fácil. Pego a força, multiplico pelo deslocamento, vezes o ângulo lá entre os dois vetores, ou seja, é a componente paralela da força ao deslocamento que provoca esse trabalho. E se a força não é constante, como acontece nesse gráfico aqui, ó? Olha só, pessoal, imagina esse primeirinho aí, que um bloco sai de uma posição inicial, vai para uma posição final, ou seja, ele sofre um deslocamento. Mas durante o deslocamento, olha a força mudou. A força é dependente da posição, ó. F é dependente de X. Como é que eu vou calcular o trabalho, então? Não posso usar essa definição aqui, não, ó. Produto escalar entre F e D. O deslocamento eu sei que é o XF menos o XI, mas qual força que eu vou usar? Ah, é esse valor? É esse? É uma força média? Não, tá? Então, o que você vai fazer para resolver isso? Você, pessoal, vocês vão... É como se vocês pudessem, ó... A gente tá fazendo uma abstração aqui, tá? Mas é como se vocês pudessem pegar esse intervalo do deslocamento e dividir esse intervalo, ó, em pequenos deslocamentozinhos, que são definidos por esses retângulos azuis. Então, note o seguinte... No primeiro deslocamento, onde eu vou de xi até um x2, vamos pensar assim. Estão vendo, olha, aqui a força, aqui, ó. Estão vendo que a força, ela varia muito menos do que se eu olhar o deslocamento como um todo, não é verdade? Então, o que eu vou começar a fazer? É como se eu pudesse calcular o trabalhinho para esse primeiro deslocamento, porque a força aqui é aproximadamente constante, é uma aproximação, tá? Depois eu vou combinar com o trabalho aqui desse segundo deslocamento, ó, que a variação da força já é muito menor. E vou combinando e vou somando. Quando que a minha aproximação vai ficar boa, pessoal? O que vocês acham? A minha primeira aproximação para resolver esse problema é pegar a minha curva, dividir ela em retângulos e pegar aqui, ó, o valor médio da força, ó, em cada intervalo e calcular com aquela fórmula lá, ó, F, D, cosseno de F vezes D, né? Como é que eu melhoro essa aproximação? Se eu fizer o quê? Isso. E a integral significa que eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar cada um desses intervalos e reduzir ele... Oi? Isso. Então, é como se... Quando a ideia da integração é o quê? Pegar cada um desses intervalos finitos e reduzir cada vez mais o tamanho do intervalo. Concordam? Em intervalos infinitesimais. Não é isso? Porque, olha só, quanto menor for o meu intervalinho, ó, mais constante é a força. Né? Não é verdade? Se eu pego um intervalo aqui, ó, pequenininho, ó, a força em todo o intervalo é praticamente constante, né? Então, eu divido esse meu intervalo em infinitos intervalos aí, infinitesimais, né? E o trabalho, então, seria, ó, a partir dessa aproximação, o somatório, né? De cada forcinha, ó, mesmo, vou pegar um delta x. Então, ó, de cada forcinha média, vezes o meu intervalo delta xi. Concordam, pessoal? Só que no limite em que esse meu intervalo delta x tender a zero, ou seja, virar ali uma coisa infinitesimal,
Isso vira, então, a integral. Então, nesse limite, o trabalho vira a integral de f dx. Ou seja, a área sobre a curva, né? Porque somar esses f i vezes ΔX é somar a área desses retângulos aqui, ó, né? Entenderam, pessoal? Ah, como é que você aplica isso, Ive? Ah, imagine então que a sua força varia com a posição de acordo com F é igual a 2x. Toda hora que, se eu estou na posição 0, a força vale 0. Se eu estou na posição 1, a força vale 2x. Uma força variável, né? Se fosse pegar o gráfico de F em função de x, vai dar uma reta assim de inclinação 2, tá? Então, qual que vai ser o trabalho? Ah, o trabalho para um dado deslocamento é a integral de f dx, onde f vale 2x. Ah, e o x varia de quanto a quanto? Ah, nesse caso aqui, ó, minha posição varia de 0 até, vamos supor, 5 metros. Tá? Então, esses são os seus limites de integração. Ó. É da posição inicial até a posição final. Tá? Então, naquele caso ali, vai ser a integral de 2x. 2x2 sobre 2, de 0 até 5. Então, isso vai dar 25 joules. Tudo bem? Quando que isso vai ser importante para a gente? Qual que é um exemplo de uma força super importante que depende da posição e que eu preciso calcular o trabalho dessa força? A gente está introduzindo isso aqui, sobretudo por causa da força elástica, que é a força exercida por uma mola ali no sistema. Olha, vocês concordam que essa força depende da posição? Então, imagina, ó, que o meu bloquinho está preso aqui na mola, ele está na posição de equilíbrio. Aí eu vou, com a minha mão lá, deformo a minha mola para uma posição aqui, x1. Né, pessoal? Eu tive que tive que exercer uma força transladando esse bloco. Cadê a força elástica? Se eu soltar o sistema, a força elástica que está mandando ali, ó. A força elástica não vai mandar o bloco voltar para o equilíbrio? Né? Então, a força elástica, ela atua sempre no sentido a restaurar a deformação, tá? Então, vocês vão ver pela lei de Hooke, depois a gente vai fazer conta com isso. Vocês lembram disso? Que lei de Hooke, a força associada à mola é menos kx? Vocês já viram isso ou não? K é a constante elástica da mola. O que quer dizer isso? Está relacionado à dureza da mola, tá? Se a mola é mais molenga ou se a mola é mais dura, o que está variando aí é a constante elástica dela. Uma mola molenga tem um K pequeno, uma mola dura tem um K grande, tá? Então, a força elástica é menos a constante elástica vezes x, que é a deformação da mola. Então, note o seguinte, quanto maior for a deformação da mola, que tem a ver com a posição que ela tá, maior é a força elástica, tá? Então, esse é um caso clássico aí de uma força que depende de x, tá? E tá o tempo inteiro em sistemas mecânicos, né? Porque o tempo inteiro a gente tem sistemas presos a molas aí. E o menos vem de onde? O menos vem do fato de que a força é sempre contrária à deformação. Então, ó, minha deformação aqui foi positiva e a força elástica atua para cá. E se eu estiver comprimindo a mola, ó, comprimir a mola. Tá lá. Então, se eu comprimir a mola, minha deformação foi para cá, não foi? Cadê a força elástica? Força elástica é a força que quer restaurar o equilíbrio, ó. Então, se eu soltar o bloco vai para frente. Estão vendo? Por isso que tem esse sinal de menos associado, tá? Então, aqui, ó,
eu teria que fazer a integração. Qual que foi o trabalho realizado pela força elástica? Vai ser a integral de F dx. Só que a força é menos kx. E o x? Eu vou da posição, vamos supor, vou de 0 até x1 aqui. Tá, pessoal? Então, por isso que é importante dominar essa questão aí de forças que variam. Estão conseguindo captar aí? Posso seguir? Tudo bem com vocês aí, gente? Então tá. Então, beleza. Ok, vamos para onde agora? Trabalho de uma força variável. Vocês vão entender onde que eu tô querendo chegar, tá, gente? Isso aqui tá muito definição ainda. E o caso geral? O caso mais complicado que você vai achar? O caso mais complicado, imagina que você tá fazendo isso aqui, ó. Você tá fazendo uma trajetória dessa aqui, como a que eu desenhei, só que o tempo inteiro na sua trajetória a força tá variando, tá? De acordo com o quê? Com uma função. Estão vendo que isso aqui não é unidimensional, pessoal? Não tá só no eixo X, como a força elástica lá. Então tá, no caso unidimensional de força variável, trabalha a integral de F, que depende de X, dx. Ou F de Y, dy, ou F de Z, dz, tá? Um eixo qualquer. Num caso geral, o seu deslocamento não está só no eixo X, está lá no espaço, tá? Então, olha só, e a todo tempo a força muda. Então, vamos pegar aqui nesse ponto aqui, ó. Cadê o meu vetor dr? Dr é tangente aqui, ó. Esse é o meu vetor dr. Se eu tiver aqui, lembra que dr é o diferencial, né? Como se fosse a derivada naquele ponto. E aqui, dr já mudou. E aqui, dr já mudou. Tá? E vamos supor que nesse ponto aqui, a força tá assim. Nesse ponto aqui, a força tá assim. Nesse ponto aqui, a força tá assim. Tá? Então, o que significa calcular o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento aqui, ó, que vai daqui até aqui? Um corpo saiu daqui e foi para cá. Só que a situação tá toda avacalhada, né? O deslocamento, o vetor deslocamento ali, ó, ele muda, ele é tangente à trajetória e a força também varia. Então, pessoal, a gente vai usar o conceito mais geral de trabalho, tá? O trabalho, então, vai significar computar, então, né, o produto escalar da força com deslocamento, né? Só que agora, eu não posso mais falar que é F de x dx, porque meu deslocamento não está só em x, ele está no espaço, tá? Então, vai ser a integral do produto escalar da força com deslocamento. Só que a força é tridimensional lá e varia o tempo inteiro. E o deslocamento também. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir essa expressão. Então, ó, trabalho é a integral. O que é o vetor F? Não é F de x na direção Y, mais F de Y na direção J, mais F de Z na direção K? E o dr? O dr é um deslocamento em x na direção Y, com deslocamento em Y na direção J, com deslocamento em Z na direção K. Lembra como é que faz produto escalar, gente? Você multiplica só as componentes, é x com x, y com y, né? Deixa eu ver o chat aqui. Tá. Então, o produto escalar, ó, o trabalho total vai ser, ó, a integral de, ó, I com I. Então, vai ser F de x dx somado com a integral de F y dy
somado com FZ, DZ. Aí no deslocamento, como é que X varia? O X varia de um XI até um XF. O deslocamento lá no espaço, o Y variou de um YI até um YF. E o Z, de um ZI até um ZF. Tá? Então esse é o caso mais geral, que geralmente a gente não vai trabalhar muito com isso não, né? Em geral, as coisas são geralmente bidimensionais no máximo ali nos exercícios. Tá? Mas é só, o trabalho ele é um conceito geralzão, tá? Então você pode ter a situação mais complexa de todos. Ok? Dá um presente aí pra mim, gente, por favor. A aula de segunda eu vou fazer mais exercícios, tá? Hoje eu vou apresentar esses conceitos. Pessoal, então olha só, o que nós já fizemos até agora? Nós definimos o que é trabalho e energia. Trabalho de forma mais formal, né? Energia nós caracterizamos a grandeza e vimos, né, que ela está associada à configuração. Vimos que trabalho está relacionado à transferência de energia. E agora, nós já definimos o trabalho, né? Agora a gente vai ver como linkar esse formalismo de trabalho e energia lá com as leis de Newton, tá? Então vamos lá, isso que eu quero que vocês percebam, para vocês entenderem o que significa o teorema do trabalho energia cinética, tá? Que é muito utilizado aí. Então vamos lá, ó. Quero que vocês pensem aí nas 3 situações a seguir, relacionando com o que vocês já conhecem das leis de Newton. Então a primeira situação é essa aqui, ó. Você vai ter esse teorema do trabalho, tá, pessoal? É do trabalho total aqui, ó, associado a um sistema. Então, imagina que você tem um bloquinho. Esse bloquinho aqui já tinha uma certa velocidade, tá? Mas ele você puxou esse bloco. Eu quero que vocês me falem eu vou falar aqui VI, ó. Eu quero que vocês me falem o que vai acontecer com esse sistema em termos de leis de Newton. Em termos da mecânica lá newtoniana. Qual que era a explicação? O que as leis de Newton falam que vai acontecer com esse negócio, com esse bloco? Pode expressar o atrito. Ele já tá andando para a direita, tá? Isso, vai ter aceleração. Por quê, pessoal? Exatamente, tem uma força resultante. Então, ó, as outras forças eu omiti, mas tem normal, tem peso, tem normal, a normal tá aqui anulando o peso. Então, existe uma força resultante. Essa força resultante é a força F. Se existe força resultante, existe aceleração, não é verdade? Então, se existe aceleração, o que vai acontecer com a velocidade desse bloco? Já que a aceleração está junto ali com a velocidade, né? Aponta no mesmo sentido. Então, eu vou ter que a velocidade do bloco vai aumentar. Não é verdade? Porque F é igual a ma, né, gente? Segunda lei. Então, a velocidade do bloco aumenta. Isso é o que as leis de Newton me dizem. E o que você pode falar em termos do formalismo de trabalho para essa situação? O que eu posso falar do trabalho total
sobre esse sistema? Positivo, negativo, nulo? Positivo. Por quê? Porque a força está para lá, o bloco está deslocando para lá, então o produto escalar da força com deslocamento, né? O trabalho total, que é o trabalho lá da força resultante, é positivo. Então, ó, vai notando o que está acontecendo aí nessas situações. Eu expliquei ela de 2 formalismos possíveis, tá? Agora, analisa a situação 2. A situação 2 é essa aqui, ó. O bloco tem força-peso, tem normal. Eu dei um peteleco no bloco, então ele tinha uma certa velocidade inicial, ele está se deslocando para frente, mas existe atrito. Existe atrito. O que acontece em termos das leis de Newton? Tem força resultante? Tem, que é o atrito. Certo, gente? A normal anula o peso e a força resultante é o atrito, só que ela é para trás. Então, tudo bem. Então, existe força resultante, a força resultante é a força de atrito e ela produz uma aceleração. A aceleração está para onde? A aceleração acompanha a força, então a aceleração está para trás. Então, o que a gente vê? Ó? A velocidade está para frente e a aceleração está para trás. Quando isso acontece, o que acontece com o módulo da velocidade? Diminui, não é isso, gente? Tudo lei de Newton. Então, o que a gente vai ver é que a velocidade do bloco vai diminuir. Isso foi explicado pela segunda lei. Ok, em termos de formalismo de trabalho, existe um trabalho total, não existe? Existe, porque tem força resultante. Beleza, a normal não realiza trabalho, nem o peso, o FAT está para trás e o deslocamento está para frente. Então, esse ângulo aqui é de 180, o trabalho total realizado sobre o corpo é negativo. Então, olha, ó, relacionando as duas coisas. Quando o trabalho total sobre o corpo foi positivo, a velocidade dele aumentou. Quando o trabalho total negativo, a velocidade dele diminuiu. E uma terceira situação. Terceira situação é essa aqui, por exemplo. Ó. Imagina que você está andando numa superfície sem atrito, tipo aquele gelo lá que Galileu pensou. Lembra que ele estava andando quando deu um peteleco e a superfície é sem atrito, não existe nenhuma força ali atuando resultante, né, pessoal? Tem o peso e tem a normal, né? Então, essa velocidade, ele está andando como? Em MRU, lembra? Está andando em MRU. Beleza. Mas agora eu vou colocar, é como se eu jogasse ali, ó, um bloquinho. Enquanto ele anda, eu jogo um bloquinho em cima dele. Tá? Ou seja, é como se eu realizasse mais uma força aqui para baixo, não é verdade? Mais uma força para baixo nesse meu bloquinho vermelho. É verdade. Vou desenhar melhor. Beleza, quando eu fiz essa forcinha aí para baixo, se eu perguntasse para vocês qual é o trabalho total sobre o bloquinho vermelho? Positivo, negativo ou zero? Zero, porque essas forças, beleza, elas estão atuando ali, apareceu uma força a mais, mas a superfície vai responder aumentando a normal. Todas as forças vão se anular, concordam? Né? E todas as forças são perpendiculares ao deslocamento. Então, o trabalho total é zero nessa situação. E a força resultante também é zero. Por quê? Porque, se você olhar o bloco vermelho, ó, tem o peso dele, tem a força a mais, que é devido ao peso do bloco pretinho, mas a superfície reage, ela aumenta a normal. Então, a gente vê que essas forças vão se anular. Então, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero,
o bloco continua andando em MRU. Isso quer dizer que a velocidade é constante. Ó. Estão entendendo a conexão dos formalismos? Você vai poder resolver esses problemas de leis de Newton olhando para o conceito de trabalho e energia. Então, olha só, pessoal. Esse é o teorema do trabalho e energia cinética, que relaciona esses conceitos. Ó. Quando o trabalho total sobre um corpo é positivo, a velocidade do bloco aumenta. E velocidade está associada a um tipo de energia que é a energia cinética, que a gente comentou. Então, se o trabalho total sobre um corpo é positivo, a energia cinética desse bloco vai aumentar. Se o trabalho total sobre um corpo for negativo, a energia cinética desse sistema vai diminuir. E se o trabalho total sobre um corpo for zero, quer dizer que a velocidade desse sistema permanece constante. Ou seja, a energia cinética desse sistema não muda. Ok? Entenderam a conexão? Então, a gente pode enunciar esse teorema da seguinte maneira. Ó. Trabalho total realizado sobre o sistema corresponde à variação de energia cinética desse sistema. E a gente está definindo agora que a gente pode deduzir isso formalmente, tá, pessoal? Mas tem uma integração aqui que acho que não preciso chegar nesse ponto, não. Então, a energia cinética é uma energia, a gente já viu que é associada ao movimento, né, do sistema e depende também da massa, tá? Então, é meio de mv ao quadrado. Então, energia cinética, essa é a definição, tá? É meio, a gente pode deduzir isso formalmente, tá? Para chegar nessa expressão. Mas é meio da massa em quilos, velocidade em metros por segundo ao quadrado, a energia cinética dada em joules, tá? Então, ó, o que esse teorema está me dizendo? Que o trabalho total realizado sobre um corpo, ó, é a variação da energia cinética. Então, é meio de m, velocidade final ao quadrado, menos meio de m, velocidade inicial ao quadrado. Esse é chamado de... Vocês podem ver muito isso aqui também, ó. W delta K. É o teorema do trabalho. Trabalho é representado pela letra W, tá? Que é de work. Então, ó, e energia cinética também é chamada de K, tá? Então, esse é o teorema do trabalho, energia cinética. O trabalho total sobre um corpo corresponde à variação de energia cinética desse sistema. Ou seja, energia cinética final menos... Já vou colocar aqui como formalismo, certo? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Tudo bem aí, gente? Então, nós já definimos uma expressão para um tipo de energia, que é a energia cinética. Meio de mv quadrado. Ok? Nós vamos fazer um exercício aqui. A validade desse teorema, pessoal, você vai usar sempre, tá? Não vou chegar nas limitações desse teorema, não. Mas toda vez que você puder tratar o seu sistema como uma partícula, você pode usar esse teorema aí, tá? Não importa se o trabalho total é positivo, negativo, zero. Esse teorema está sempre válido aí. Então, vamos ver uma utilidade desse teorema num exercício? Ah, tá, isso aqui é uma das maneiras de deduzir esse teorema, mas assim, de forma bem simplista, fazer nenhuma dimensão, mas é basicamente o resultado que a gente chegou, tá?
pular essa parte. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Pra gente aplicar. Na figura abaixo, então, ó, lembra, é um problema basicamente de leis de Newton, né? Você já viu esse esqueminha aí antes, só que nós não vamos resolver por leis de Newton. Nós vamos resolver pelo formalismo de trabalho. Então, na figura, esse é um exercício da lista aí. Um bloco de gelo escorrega para baixo em uma rampa sem atrito com inclinação de 50 graus. Enquanto um operário puxa o bloco através de uma corda com uma força FR, que tem um módulo de 50 newtons e aponta para cima ao longo da rampa. Ah, tá, o bloco escorrega para baixo, né? Então, o deslocamento foi de meio metro. Então, quando o bloco desliza uma distância de meio metro ao longo da rampa, sua energia cinética aumenta de 80 joules. Quão maior seria a energia cinética se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda? Então, vamos esquecer essa pergunta aqui e ver o que a gente consegue entender ou qual que é a informação importante que vem dessa primeira parte aqui do enunciado. O que eu posso fazer com isso utilizando o teorema do trabalho, energia cinética? Então, note o seguinte, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer o diagrama de corpo livre desse sistema. E vamos identificar as forças sobre esse sistema. Então, existe a força lá que o homem está puxando para cima. Existe o peso. Não tem atrito, né? E existe a normal. Só que o problema desse exercício é que ele não te dá o peso, tá? Por isso que você não vai conseguir resolver ele como é que chama? Lei de Newton. Então, ó, peso tem componente PY e componente PX. Aliás, até dá, mas... Então, ó, o que a gente tem em Y? Que é normal, tá anulando o peso. Não é isso? Aliás, não tem jeito não, porque ele não me deu a aceleração, né? Ele não me deu a massa do bloco. Então não tem jeito mesmo. Então, olha só, pessoal. O que você tem aí em resumo? Que as duas forças que estão lá competindo, ó, são PX e a força realizada pelo homem, não é verdade? E o bloco está deslocando lá para baixo. Então, vamos lá. Vamos seguir as informações lá de cima. Essa força F tem um módulo de 50 newtons. E a força PX? Eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho a massa. Esse é o problema. Mas eu sei, olha, que quando ele deslocou de meio metro, houve um aumento da energia cinética de 80 joules. Então, vamos usar o teorema do trabalho e energia cinética. Ó. O teorema do trabalho e energia cinética me diz que o trabalho total, então, realizado sobre esse bloco corresponde à variação da energia cinética desse bloco, que ele já me disse que aumentou de 80, então é mais 80, certo, gente? Se ele falasse que tivesse diminuído, seria menos 80 aqui, você tem que prestar atenção no sinal, tá? Então, mas quem que é o trabalho total, gente? Vocês concordam que PY e a normal não realizam trabalho, né? Então, o trabalho total é o trabalho de F combinado com o trabalho de PX, que vai ser igual a 80. Eu sei o trabalho de F? Sei, não sei? Lembra que essas duas forças são constantes, né? Então, eu posso usar aqui trabalho
é produto escalar da força, módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre eles. Então, quem que é o trabalho de F? Módulo de F vezes módulo do deslocamento, que é meio, vezes cosseno do ângulo. Cosseno de quem? 180. Dúvidas, me parem aí, hein? Trabalho de PX, não sei, vai servir para eu calcular isso. É igual a 80. Então, ó, eu cheguei à conclusão que o trabalho realizado por PX vai ser igual a 80 mais 25. Você vai passar para lá com mais. Então, o trabalho realizado por PX é 105 joules. Dúvidas aí? Repete. Desliza para baixo. Não, o que eu estou fazendo, ó, eu estou usando o teorema do trabalho e energia cinética. O trabalho é o trabalho de todo mundo, não é isso? Então, é o trabalho de F, combinado com o trabalho de PX, combinado com o trabalho da normal e de PY, que é 0. Tá? Então, aí eu tô... Só que eu não sei o trabalho de PX, porque eu não sei quanto que vale PX, porque eu não sei o peso. Mas eu sei o trabalho de F. O trabalho de F é o módulo da força, vezes o deslocamento, que é meio, vezes menos 1, que é cosseno de 180. Entendeu? Não, para baixo. Por isso que o ângulo foi 180. Entendeu? Então, ó, só serviu para eu achar que o trabalho realizado por PX foi 105 joules. Tudo bem? Se você tivesse a massa do bloco, você poderia calcular o trabalho de PX sem ser pelo teorema do trabalho e energia cinética. Serve para nada aí, no caso, tá? Jefferson, entende, Jefferson? Se você tivesse a massa do bloco, você podia calcular o trabalho de PX sem usar o teorema, porque o trabalho de PX ia ser PX vezes o deslocamento vezes cosseno, no caso de 0. Cosseno de 0, porque o PX e o deslocamento são paralelos. E o PX seria mg seno de 50. Aí o 50 serviria para isso, tá? Exatamente. A pessoa vê um teta lá e taca no cosseno, né? Com certeza não, Jefferson. Acabou de perceber isso. Na prova, né? Beleza, pessoal. Beleza, achei o PX, mas vamos responder a pergunta então. Quão maior seria, na verdade, seria essa variação, tá? Da energia cinética, se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda? Qual que é a situação do bloco não ser puxado por uma corda? Vai sumir essa força aqui, ó. Ups. Ou seja, meu diagrama seria só normal, PY e PX, concordam? Né? Então, o trabalho total seria o trabalho de PX, que eu já calculei, ó, porque PX nunca vai mudar, né, gente? O peso não vai mudar, a massa não vai mudar. Então, o trabalho total seria o trabalho de PX, que é 105 joules. E isso tudo corresponderia, então, pelo teorema, à variação de energia cinética do sistema. Tá? Então, antes, com a força F, a variação de energia era de 80 joules. Se essa força F não existisse,
O trabalho total, ó, seria só o trabalho da força peso, Px, que eu calculei, 105. Então, isso corresponderia à variação da energia cinética do sistema. Então, seria 105 ao invés de 80. Entenderam? Por isso que a gente precisou calcular isso aqui antes. E não tinha como eu calcular pelo jeito simples lá, comum que a gente fazia. Tá bem? Então, assim, o formalismo de energia é mais uma ferramenta que você tem para resolver os mesmos tipos de problemas, tá? Então, olha, esse é o último item aqui da aula. Recapitulando, já sei o que é trabalho, energia, já sei calcular trabalho, já sei qual é a relação de trabalho com a variação da energia cinética de um sistema. Energia cinética é aquela que está associada ao movimento, à velocidade, depende da massa e da velocidade. E agora eu quero calcular o trabalho da força-peso ali, tá? Da força gravitacional. Quando um bloco sobe, é lançado para cima, ou quando ele desce, tá? E isso vai servir para quê? Para a gente calcular um tipo de energia potencial, que está associada à posição do objeto, ó, que é a energia potencial gravitacional, que a gente já comentou lá no início, tá? Então, vamos ver se vocês estão sabendo aplicar os conceitos aí da aula. Então, vamos analisar aqui a subida, pessoal, de uma bola. Subida, que eu falo, é o lançamento, tá? Vamos desprezar os atritos. Lembra, é um probleminha de queda livre lá, ou de lançamento vertical, tá? Então, imagina o seguinte. Você vai lançar uma bola. Aqui é o meu sistema de referência Y. No chão é Y igual a 0, tá? Mas como eu lancei a bola, ela vai sair de uma posição YI, que é a posição inicial dela, e ela tá subindo, né? Ó, eu dei velocidade para essa bola. E ela vai atingir, então, uma posição YF. Concordam, gente? A posição é em relação ao meu sistema aqui, ó. Tá? E eu quero calcular o trabalho na subida da força-peso. Força-peso está sempre aqui, ó. Vertical para baixo. Né? Lembra que a aceleração da gravidade está aqui para baixo. Então, vamos aplicar o nosso conceito. Esse é um caso simples, a força é constante e vale mg, né? Então, vamos lá. Qual que é o trabalho da força-peso na subida quando eu vou de uma posição Y inicial para uma posição Y final? Então, vamos lá. O trabalho de peso é uma força constante. Então, o que eu vou usar? O trabalho vai ser módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quem que é o módulo da minha força? Força-peso. Força-peso vale mg. Quem que é o módulo do meu deslocamento, pessoal? Eu saí de YI e fui para YF. Meu deslocamento é isso aqui, não é verdade? A alturinha que ele andou para cima, não é? Esse deslocamento, então, o módulo dele, ó, é YF menos YI. Concordam? Que é essa alturinha aqui, que é YF menos YI. Vezes o cosseno do ângulo. Cadê o... Analisa os vetores lá. O deslocamento foi para cima. E a força? Sempre para baixo. Que ângulo é esse? 180, certo?
Então, cosseno de 180. Então, deslocamento aqui. Ó, força. Então, ângulo 180 graus, que é menos 1. Então, ó, o trabalho da força peso é igual a... Se eu multiplicar aqui, vai ficar o seguinte, ó. mg. Ops. Vai ficar menos, peguei esse menos, joguei ele aqui pra frente. Então, vai ficar menos mg YF menos mg YI. Concordam, pessoal? Então, olha só. Essa quantidade aqui, ó, MGY, ó, essa quantidade está associada à posição do seu objeto, não é? Então, essa quantidade MGY, onde Y ó, é a altura lá em relação ao seu sistema de referência, né? Isso aqui a gente define como sendo energia potencial gravitacional. Meio de mv² não é energia cinética? Agora eu estou definindo essa quantidade mgy, que é uma energia potencial associada à posição. Então, mgyf é a energia potencial gravitacional final, lá em cima. mgyi é a energia potencial gravitacional inicial. Então, eu cheguei à conclusão que o trabalho da força-peso é menos o F menos o I. Olha só, gente, concordam que eu posso escrever assim, ó? O trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional? Que isso aqui é a variação da energia, né? O F menos o I. Então, o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional. Concordam? Foi só uma aplicação simples do conceito, mas olha que interessante, ó. Vamos fazer a descida, para a gente conectar todas as ideias aqui. Então, agora vamos fazer a descida. E aí, a gente faz um resumão. Então, agora eu tô na descida, ó. Na descida, eu tô... Aqui tá meu eixo Y, tudo igualzinho. Só que agora eu vou sair de uma posição Y inicial, que eu tô lá em cima, e vou descer e vou chegar numa posição Y final, só que o Y final agora é aqui embaixo, tá? Continuo tendo a força-peso sempre vertical para baixo. Então, esse é um exercício aí de queda livre, que a gente sabe que o bloco acelera, né? Então, vamos lá. A velocidade, então, tá para baixo, porque ele tá caindo. Vamos calcular o trabalho da força-peso. Módulo de F, vezes módulo do deslocamento, vezes cosseno de θ. Módulo da força, mg, constante. Peso tá sempre lá. Módulo do deslocamento. Deslocamento é esse pedaço aqui, ó. Não é isso, gente? O deslocamento vai ser módulo de YI menos YF. YI menos YF. Cosseno de θ, vamos ver quem que é o ângulo agora. A força tá para baixo, o deslocamento também tá para baixo. Então, agora o ângulo é 0. Cosseno de 0, 1. Então, o trabalho da força-peso na descida é, ó, mgyi menos mgyf. Vou reorganizar isso aqui, deu a mesma coisa, ó. Então, o trabalho da força-peso
Ó, isso aqui é a energia potencial gravitacional inicial, né? E essa aqui é a energia potencial gravitacional final. Então, o I menos o F. O I menos o F é menos o F menos o I, né? Ou seja, o trabalho da força-peso deu de novo menos ΔU. Certo, pessoal? Então, o que a gente tira dessa situação aqui? Que o trabalho da força-peso corresponde ao negativo, né, de uma variação de energia potencial, que é uma energia associada à posição de um sistema. E essa energia potencial gravitacional depende da posição, né? E, no caso aqui, vai ser mgy, ou também pode se mostrar como mgh, né, gente? Porque eu estou considerando em relação ao y0. Tudo bem? Então, olha que interessante o que o peso faz. Você sabe também que o teorema da energia cinética me diz que o trabalho total corresponde à variação de energia cinética do sistema. Então, vamos analisar a subida, ó. Na subida, o trabalho total é o trabalho da força-peso. Só tem a força-peso, né, gente? E na subida, a gente vê que o trabalho da força-peso, ele é positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque a força está para baixo e o deslocamento está para cima. Pessoal, se o trabalho da força-peso na subida é negativo, pelo teorema da energia cinética, então o ΔK, o delta energia cinética, é positivo ou negativo? O que acontece com a energia cinética do bloco na subida? Diminui, né? Você vê isso pelo teorema. Ó, pelo teorema, se o W é negativo, o ΔK é negativo. Mas você sabe isso da sua física, do seu problema. Então, olha o que acontece. Não é verdade, gente? Quando a gente lança a bola para cima, ela tem uma velocidade inicial e essa velocidade vai diminuindo, porque esse movimento aí é desacelerado. Não é verdade? Então, olha só, presta atenção. A bola só está sob a ação da força-peso. A força-peso realiza um trabalho durante essa subida, mas esse trabalho é negativo. Então, olha só o conceito de trabalho e energia. O trabalho do peso é negativo, faz então a energia cinética da bola diminuir, que a velocidade dela diminui à medida que ela sobe. Mas o que acontece com a energia potencial da bola? Energia potencial é mgy. À medida que a bola sobe, a energia potencial aumenta ou diminui? Aumenta, porque a altura está aumentando. Então, a energia potencial gravitacional do bloco aumenta. Então, a gente fala, pessoal, que o peso está realizando o trabalho e é uma força conservativa. Porque o que o peso vai fazer? Realizar trabalho, ó, convertendo energia cinética da bola em energia potencial. Deixa eu ligar aqui. Então, ó, à medida que a bola sobe, o peso realiza trabalho de modo que energia de movimento é convertida em altura, em energia potencial, sem perdas. Então, por isso que a gente fala que o peso é uma força conservativa. Por quê? Porque ele só converte uma forma de energia em outra. Entenderam?
E olha na descida. Exatamente a mesma coisa, ó, só que trocado, ó. Então, na descida, o que a gente vê? Só existe peso. O trabalho do peso é positivo ou negativo na descida? Força com deslocamento. Positivo. Se o trabalho é positivo, o trabalho total é positivo, o que acontece com a energia cinética do sistema? Aumenta. Você sabe isso lá nas leis de Newton, a velocidade vai aumentar. Então, olha que interessante. Força-peso, de novo, é uma força que está fazendo o quê? Convertendo energia potencial, porque lá em cima a energia potencial é grande. Então, convertendo energia potencial em energia cinética. Então, a energia potencial vai diminuir e a cinética vai aumentar. A energia total do sistema vai ficar igual. Então, o peso, ele é uma força que não rouba energia do sistema. Nem coloca mais energia do sistema. Ele só converte uma energia em outra, sem perdas. Então, a gente fala que ele é uma força conservativa. Entenderam? Por que isso é tão legal, né? Parece meio abstrato, mas vocês vão começar a resolver esse problema de queda livre que a gente resolvia lá com aquele monte de sinal, aquela complicação que vocês morriam de dúvida, algumas pessoas. A gente vai resolver isso em uma linha. Tá? Nós vamos fazer exercício na próxima aula. Mas tem a ver com essa conversão, tá? Então, a mensagem aqui é que a gente aprendeu a definir energia potencial gravitacional, que está relacionada à posição, e a gente viu que o peso é uma força conservativa, que não rouba nem adiciona energia ao sistema, ela só converte uma forma de energia em outra, tá? E se a gente analisar, a força elástica faz exatamente a mesma coisa que a força peso. Ela serve, à medida que a força elástica realiza trabalho, ela converte energia potencial em energia cinética, só que agora potencial é potencial elástica. Lembra que potencial é associada à posição, né? Então, potencial é uma energia armazenada, que potencialmente vai se converter em outra forma, tá? Então, agora, note aqui, ó, só pra gente finalizar. Gente, a gente pode deduzir que energia potencial elástica pode ser dada por meio de K x2. Próxima aula eu posso deduzir isso, só pra gente conseguir finalizar. Então, ó, energia potencial elástica, meio de Kx2. K é a constante elástica da mola, que está associada à dureza da mola. X é a deformação da mola. Ah, então olha só, se meu bloquinho está lá na posição de equilíbrio, qual que é a energia potencial elástica associada a esse sistema? Zero. Então, o que vai acontecer com esse bloco? Nada. Potencialmente não acontece nada. O bloco está lá, a mola está lá bonitinha, relaxada, o sistema vai ficar ali para sempre. Também não tem energia potencial gravitacional, concordam? Porque a bola, o bloco está lá no chão, está no Y0. Então, esse sistema tem energia potencial zero, tem energia cinética zero, tá? Então, nada está acontecendo ali com esse sistema. Agora, eu vou lá, realizo uma força e deformo esse bloco. Fui para uma posição x1. Aparece força elástica? Aparece, ó. A força elástica, lembrem, ó. A força elástica, lei de Hooke, é menos kx. Então, a força elástica aparece sempre para restaurar a posição de equilíbrio. Ela é também chamada de uma força restauradora. Por quê? Porque se eu soltar o bloco ali, quem manda é a força elástica. Ela manda o bloco voltar, né? Então, beleza.
O que eu vou falar aqui, gente? Então, tá. Então, ó, nessa posição aí, existe energia potencial elástica, concordam, pessoal? Por quê? Energia potencial elástica é meio de K vezes x ao quadrado. Existe uma deformação positiva, né? Porque eu tô lá numa posição, ó, maior do que zero. Elevo isso ao quadrado, isso vai dar uma energia potencial elástica dada por meio de K x1 ao quadrado. Então, ó que interessante, é o mesmo papel da força-peso. Tá lá esticado, existe uma energia potencial elástica armazenada, mas agora a força elástica, à medida que eu soltar o bloco, né? Depois que eu soltar o bloco, existe a força elástica o tempo inteiro e existe deslocamento, que o bloco vai começar a deslocar. Concordam, então, que a força elástica está realizando o trabalho? Né? Ela está lá, ó, no sentido do deslocamento. Então, ela também é uma força conservativa. A gente pode fazer essas contas e a gente vai ver que o trabalho da força elástica serve para quê, pessoal? Para converter a energia potencial elástica em energia cinética. Estão vendo? A força elástica pega toda aquela energia potencial elástica e converte em movimento, converte em energia cinética. Então, o bloco passa pela posição de equilíbrio, tá? Só que por inércia, o bloco continua seguindo. Então, a gente vai chegar numa situação em que a mola vai ficar comprimida. Estou desprezando os atritos aí, né? Então, ó, o bloco passou, por inércia, ele continua e comprime aqui, ó. Então, vamos analisar agora. Onde que está a força elástica, onde que está tudo. Então, à medida que o bloco vai comprimindo a mola, qual que é a energia potencial elástica? Meio de K, x ao quadrado. E a deformação é negativa, né? Porque eu estou agora para trás do zero. Então, existe aqui uma deformação negativa, mas ela está sempre elevada ao quadrado, então ele tem energia elástica do mesmo jeito, ó. Então, tem um gráfico muito comum nos exercícios, que é isso aqui, ó. A energia potencial elástica é uma função parabólica. Ela é positiva tanto se a mola está esticada, quanto se a mola está comprimida, tá? Porque é ao quadrado. Então, à medida agora que o bloco está comprimindo a mola, onde que está a força elástica? Lembra, a força elástica quer sempre fazer o bloco retornar para a posição de equilíbrio, tá? Então, à medida que ela comprime, o trabalho da força elástica é negativo. Nesse trecho, ó, a força elástica está contrária ao deslocamento. Mas o que acontece, então? Por isso que se o trabalho total é negativo, a energia cinética, a variação da energia cinética também é negativa, pelo teorema. Então, a tendência do bloco é parar. Não é verdade? Ó? Então, depois que eu passei do zero, a velocidade do bloco vai diminuindo, porque a força elástica está realizando um trabalho negativo. E se a energia cinética está diminuindo, o que está... Isso, se a energia cinética está diminuindo, o que acontece com a energia potencial elástica? Aumenta, ó. Estão vendo o que a força elástica faz? De novo, agora ela começou a converter a energia cinética, porque o bloco passou pelo zero zunado ali, né? Mas então, ela vai convertendo essa energia cinética em energia potencial. Então, lá no extremo, o bloco vai parar momentaneamente, então a energia cinética vai zerar momentaneamente, mas ali, então, acumulou muita energia potencial. Aí, de novo, a energia potencial vai diminuir, vai virar a cinética aumenta, depois a cinética diminui, estão vendo? O tempo inteiro a força elástica faz igual ao peso. Converte a energia cinética em potencial sem perdas. Tá? Então, a força elástica também é uma força conservativa. Maravilhoso isso, não, gente? Que bom que alguém achou, então. Deixa eu parar aqui, gente, peraí.